E a campanha política já está nas ruas. Candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador já podem promover suas ideias, mas é bom ficar antenado às práticas proibidas. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, aqui do estado, falou mais sobre esse assunto. Já é permitida toda a campanha chamada campanha de rua, ou seja, é permitida a distribuição de panfletos, permitida também a publicação dos chamados a pedidos nos jornais e impressos, também é permitida a propaganda pela internet, também a partir de hoje, e também os comícios e carros de som. Já a propaganda, a chamada propaganda gratuita de rádio e televisão, somente a partir do dia 21 de agosto. Não pode na campanha aquelas infrações, por exemplo, a antipropaganda, a ofensa pessoal, a fixação de faixas também em bens públicos. Todo esse tipo de transgressão, ele implica, claro, mediante representação, implica a fixação, a atribuição de alguma multa e, eventualmente, dependendo da natureza, pode implicar, inclusive, a cassação do registro do diploma. O que também não pode, durante a campanha, é qualquer atitude que vise a desequilibrar o pleito de uma forma irregular, como, por exemplo, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, a chamada compra de voto, ou seja, a oferta de alguma vantagem pessoal. E a nossa expectativa é de que aquele que se sentir atingido, e também o Ministério Público, ele pode representar a Justiça Eleitoral, apresentando a prova, seja de uma propaganda irregular de algum candidato ou partido, seja de uma antipropaganda contra si, alguma mensagem que de alguma forma o ofenda. E o convidado de hoje do Band Eleições é o professor de Ciência Política, Francisco Ferraz. Na bancada conosco também participa da entrevista o repórter da Band TV, o nosso colega Guilherme Roquette. Nós falamos, professor Ferraz, no bloco anterior, justamente sobre o desfile de projetos, de propostas, que acaba se perdendo ao olho do eleitor. Qual é o segredo, então, para o candidato, para ele entrar na vida do eleitor? O segredo é o seguinte, a mensagem, uma campanha eleitoral é uma mensagem que é dirigida a eleitores que podem votar em ti. Então, o segredo é que essa mensagem transite pela vida do indivíduo. Não só transite no sentido de fazer sentido na sua vida, como transite no sentido de uma comunicação que ele compreenda. Porque comunicar não é Tem que criar uma empatia com o eleitor. Né? Claro. Um canal. Vê bem, a comunicação, normalmente, numa campanha eleitoral, e os políticos normalmente pensam numa comunicação como aquilo que eles querem dizer para o eleitor, aquilo que eles sabem que o eleitor precisa, que o eleitor quer. Mas isso não é comunicação. Professor... Comunicação é tu dizer aquilo que as pessoas estão interessadas e que têm condições de entender. Quer dizer, não é o que eu quero dizer, é o que as pessoas estão interessadas em ouvir. E aí, só para concluir, Roquette, o que tu perguntaste bem aí, na questão de como fazer, transitar, é um conceito que a gente usa no marketing político, que é o conceito do nexo emocional. É preciso estabelecer um nexo emocional, porque a emoção na política é mais forte que a razão. Então, é preciso que o candidato consiga estabelecer um nexo emocional com o eleitor. E aí está a arte de uma campanha, a arte de uma candidatura, a arte da política, que é estabelecer um nexo emocional autêntico, verdadeiro, porque aí o eleitor não esquece. Como é que está a militância, professor, para essa eleição agora de 2012? Porque a gente via aqui, na eleição de 2010, muito da militância que empunhava a bandeira nas ruas era aquela militância paga que estava ali a serviço. Mas nesse ano, o senhor acredita que a militância vai ter condições, ou os partidos vão ter condições de fortalecer sua militância, de mobilizar sua militância? A pergunta é a seguinte, os partidos têm militância? Essa é uma boa pergunta. Ou se tem é a tradicional ou é a paga? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma pergunta, como é que eu vou te dizer, importante, mas a resposta é irrelevante, no sentido de que vai continuar como sempre foi. Vai ter uma parte de pessoas que são militantes, uma parte de pessoas que são personagens políticos de partidos, membros, militantes do partido, que têm cargos públicos, em razão de ser membro do partido, que vão para as ruas, né? E uma parte paga. Sim. Evidentemente, isso vai continuar existindo, né? Mas qual é o impacto que isso tem? Algum tempo atrás? Depende, às vezes era. Por exemplo, o PT tinha uma militância muito forte. Hoje já não é a mesma coisa. Se diluiu, né? Hoje já não é a mesma coisa. Compensação, o PTB, aqui na nossa cidade, por exemplo, na região metropolitana, era um partido que
cresceu, é um partido que fez a sua militância crescer. Então, isso aí varia. Mas não te esquece o seguinte, as pessoas que têm interesse autossustentado em política, as pessoas que leem jornal, que acompanham, que vão assistir esse debate que vocês vão fazer aqui, que vão acompanhar do início ao fim, que leem jornais, que leem as propagandas, que se interessam, que discutem, não são mais do que 20% da população brasileira. E esses 20% são os já definidos. Sim. Exatamente, porque eles têm esse interesse autossustentado em política, eles têm preferências definidas também. Professor, deixa eu dar um salto, sair um pouco de Porto Alegre, vamos para o nível nacional. As últimas semanas têm sido pautadas pelas alianças, não é um fenômeno novo, alianças de partidos que não têm muito a ver, mas essa questão envolvendo Lula e Maluf, PT e o Partido Progressista, que se transformou num partido regional, mas em São Paulo ainda o dono é Paulo Maluf, não é? Como é que dá para avaliar isso? Olha, a interpretação que eu acho, muita gente se perdeu aí pelo aspecto mais moral, da coerência. Pelo que eu já falei aí, você pode imaginar que o eleitor comum não tem meios de averiguar ou de aferir a coerência dos políticos. Ele não se lembra mais do que o político fez, etc. No caso do Maluf, o que está acontecendo não é por aí, não é pelo lado moral, não é pelo lado da coerência do PT, etc. É qual o sentido? Por quê? Eu escrevi um artigo sobre isso que tem o título assim, Por que Haddad e por que Lula? E bem, por que Haddad? A Marta Suplicy tinha, antes o Serra nem era candidato, a Marta estava na faixa dos 30%. Sim. Se o Lula quer derrotar o PSDB em São Paulo, bastava apoiar a Marta Suplicy. Em tese. Em tese, que já tinha 30%. Vai apostar num outro candidato que vai começar com 4%. Entende? Por que ele não quis a Marta? Por que ele insistiu no Haddad? Derrotada antes. Não, mas para aí, mas foi derrotada antes, mas na avaliação na opinião pública tinha 30%, estava na frente. Derrotado antes, todo mundo foi. Lula foi derrotado antes quantas vezes? Por que ele escolheu o Haddad? E por que ele escolheu o Maluf, considerando tudo que ia causar? Por uma razão óbvia. O que está em jogo aqui, em São Paulo, é a eleição de 2014. E a eleição de 2014, o Lula é candidato. Exato. Claro que ele é candidato. Ele já deixou claro quando ele disse mandou o recado para Dilma, né? Se tu quiser continuar, eu respeito, mas se tu quiser sair, eu ocupo. Isso aí é o recado, né? Então, o que acontece? Para o Lula poder ter chance nessa eleição, com problemas como o mensalão, a saúde dele, a ausência do poder, ou pelo menos o afastamento do poder, ele precisa produzir milagres. Se a Marta ganhasse a eleição, a vitória seria de quem? Da Marta ou do Lula? Pois é, essa é a questão. Seria da Marta. Da Marta. Da Marta. Sim. O Lula precisa provar que ele é o mais forte, inclusive em São Paulo. E para isso ele precisa produzir o seu segundo milagre. O primeiro foi a Dilma, o segundo é o Haddad. Essa é a síntese da E coisa. para viabilizar o segundo milagre, ele precisa de tempo de televisão. Senão ele não tem condições de apresentar um candidato que não é conhecido, que esse é o primeiro traço do Haddad, ele não é conhecido. Tá certo. E como a gente já disse, não perca nesta semana uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre no Band Cidade. Já passaram pelo programa os candidatos José Fortunati, do PDT, Roberto Robaini, do PSOL e Vambert de Lorenzo, do PSDB. Amanhã é a vez de Jocelinha Zambuja, do PSL. Na quarta tem Érico Correia, do PSTU. Quinta-feira, Manuela Dávila, do PCdoB. E, por fim, Adão Vilaverde, do Partido dos Trabalhadores. O Band Cidade começa sempre às 6:50 da noite. Eu agradeço a participação do professor Francisco Ferraz e do repórter Guilherme Roquette. O Band Eleições 2012 volta na próxima segunda-feira. A reprise deste programa vai ao ar às quintas-feiras, às 7:30 da manhã. Mais informações sobre a cobertura de eleições você tem no www.bandrs.com.br/plenário digital. Obrigado pelo carinho da audiência, uma boa noite e até a próxima.